Você não nasceu para ser espectador da sua própria história. Você nasceu para ser protagonista. E enquanto continuar duvidando de si mesmo, estará entregando o controle da sua vida para o medo, para os traumas, para as vozes que disseram que você não era capaz. Mas aqui vai uma verdade que ninguém pode te tirar. Você é maior do que qualquer pensamento que tenta te sabotar. E é exatamente isso que Augusto Cury nos ensina. Obrigue-se a acreditar em você, mesmo quando tudo parecer contra. A mente humana é uma das estruturas mais complexas e fascinantes do universo. Ela é capaz de criar ideias revolucionárias, curar feridas emocionais profundas e transformar completamente o rumo de uma vida. Mas também é capaz de aprisionar. Segundo Augusto Cury, o maior cárcere do ser humano não está nas grades físicas, mas nas emoções não resolvidas, nas crenças limitantes e nos pensamentos automáticos que nos sabotam todos os dias. E o primeiro passo para sair desse cárcere é simples, mas poderoso. Decidir acreditar em si mesmo. Não se trata de arrogância nem de otimismo vazio. Trata-se de uma decisão consciente de romper com os padrões mentais que te mantêm estagnado. Acreditar em si mesmo é um ato de coragem, especialmente quando você foi condicionado a duvidar. Desde a infância, somos bombardeados por críticas, comparações, rejeições e expectativas irreais. Tudo isso molda nossa autoimagem, muitas vezes de forma distorcida, e é por isso que, para se tornar imparável, você precisa reprogramar sua mente. A psicologia cognitiva comprova: nossos pensamentos moldam nossas emoções e nossas emoções moldam nossas decisões. Se você acredita que não é capaz, seu cérebro vai buscar evidências para confirmar isso. Esse fenômeno é conhecido como viés de confirmação. Mas se você se obriga a acreditar, mesmo sem provas concretas, você começa a criar novas conexões neurais. Você ativa áreas do cérebro ligadas à motivação, à criatividade, à resiliência. Você literalmente reprograma sua mente para vencer. Augusto Cury chama isso de gestão da emoção. É a habilidade de não ser refém dos próprios sentimentos, de não permitir que a ansiedade, a insegurança ou a tristeza definam quem você é. E isso não se aprende em livros, se aprende na prática. Se aprende quando você levanta da cama mesmo sem vontade, quando você tenta de novo mesmo depois de falhar, quando você se olha no espelho e escolhe se respeitar mesmo que ninguém mais o faça. A gestão da emoção é um dos pilares da inteligência emocional, conceito amplamente estudado por psicólogos como Daniel Goleman. Ela envolve reconhecer, compreender e regular as próprias emoções, além de desenvolver empatia e habilidades sociais. E tudo começa com o autoconhecimento. Quando você entende seus gatilhos emocionais, suas crenças limitantes e seus padrões de comportamento, você ganha poder. Poder para mudar, para crescer, para se libertar. Mas por que é tão difícil acreditar em si mesmo? Porque o cérebro humano tem uma tendência natural à negatividade. E isso tem raízes evolutivas. Nossos ancestrais precisavam estar constantemente alertas para sobreviver. Hoje, esse mecanismo se manifesta como autocrítica excessiva, medo do fracasso e procrastinação. E é aí que entra a importância de treinar a mente. Assim como o corpo precisa de exercício físico para se fortalecer, a mente precisa de exercício emocional para se tornar resiliente. Augusto Cury desenvolveu o conceito de eu como autor da própria história. Essa ideia é revolucionária porque tira o poder das circunstâncias e devolve para o indivíduo. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que escolhe fazer com o que aconteceu. Essa escolha é o ponto de virada. Quando você assume a autoria da sua vida, você deixa de ser vítima e passa a ser criador. E isso muda tudo. Ser imparável não significa não cair. Significa levantar todas as vezes. Significa transformar cada dor em força, cada crítica em combustível, cada obstáculo em degrau.
E isso começa com uma decisão: acreditar em você. Não porque o mundo te aplaude, mas porque você se recusa a desistir de si mesmo. A neurociência mostra que o cérebro é plástico. Ele muda, se adapta, evolui, e isso significa que você não está condenado a ser quem foi ontem. Você pode se reinventar, você pode construir uma nova versão de si mesmo. Mas isso exige disciplina emocional, foco mental e, acima de tudo, fé em sua própria jornada. A fé em si mesmo não é um sentimento, é uma prática. É o ato de se levantar todos os dias e escolher acreditar, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. É persistir quando tudo parece difícil. É manter a visão clara mesmo em meio à tempestade. E essa prática transforma. Ela cria uma nova realidade, porque muda a forma como você se posiciona diante da vida. Acreditar em si mesmo é também um ato de amor próprio. E o amor próprio não é egoísmo, é responsabilidade. Quando você se respeita, você estabelece limites saudáveis, escolhe relações que te nutrem, busca objetivos que te representam. Você para de se moldar para agradar os outros e começa a viver de acordo com seus valores. E isso é libertador. A jornada para se tornar imparável começa dentro. Começa com a decisão de não aceitar mais viver em piloto automático, de não se conformar com uma vida medíocre, de não se calar diante dos próprios sonhos. E essa decisão é sua. Ninguém pode tomá-la por você, mas uma vez tomada, ela muda tudo. Você começa a enxergar oportunidades onde antes via obstáculos. Começa a se cercar de pessoas que te elevam. Começa a agir com propósito. E o mundo responde. Porque quando você muda por dentro, tudo ao redor começa a se alinhar. É como se o universo dissesse: agora sim, agora você está pronto. E se você está ouvindo isso, não ignore. Essa é a sua chamada. Sua alma está pedindo movimento. Sua mente está pedindo liberdade. Seu coração está pedindo coragem. E tudo começa com uma simples, mas poderosa decisão. Obrigue-se a acreditar em você. Mesmo que ninguém mais acredite. Mesmo que você ainda não veja os resultados. Porque acreditar é plantar. E quem planta com fé, colhe com força. Acreditar em si mesmo não é um clichê motivacional. É uma estratégia de sobrevivência emocional e mental. E quem não domina essa habilidade está vulnerável a viver uma vida que não escolheu, guiada por medos, traumas e padrões herdados. Augusto Cury não fala de autoestima superficial. Ele fala de uma revolução interna, uma ruptura com a passividade mental que nos torna reféns de pensamentos automáticos e sabotadores. Vamos direto ao ponto. O maior inimigo da sua evolução não é o mundo, não são os outros, não são as circunstâncias. É a sua mente indisciplinada. A mente que repete padrões de autocrítica, que projeta fracassos antes mesmo de tentar, que se apega ao passado como justificativa para não agir no presente. E é por isso que Cury propõe um modelo de gestão da emoção que vai além da psicologia tradicional. Ele nos ensina a ser gestores da própria mente, e não apenas pacientes dela. Esse modelo parte de um princípio simples. Você precisa assumir o controle da sua narrativa interna. A forma como você conversa consigo mesmo determina a qualidade da sua vida. Se você se trata com desprezo, se sabota com frases como "eu não consigo", "isso não é para mim", "eu sempre erro", então está programando sua mente para falhar. E o cérebro, como um sistema adaptativo, vai obedecer. Ele vai reforçar esses comandos com comportamentos, decisões e até sintomas físicos. A neurociência já comprovou que o cérebro não distingue entre realidade e imaginação. Se você visualiza o fracasso repetidamente, seu corpo reage como se estivesse vivendo aquilo. Aumenta o cortisol, diminui a dopamina, o sistema imunológico enfraquece. Agora imagine o impacto de anos alimentando esse ciclo.
É por isso que tantas pessoas vivem em estado de exaustão emocional, mesmo sem grandes eventos traumáticos. Elas estão sendo destruídas por seus próprios pensamentos. E aqui entra a virada. Você pode reprogramar tudo isso, não com frases prontas, mas com decisões conscientes. A primeira delas é parar de aceitar como verdade tudo o que sua mente diz. Pensamentos não são fatos. Emoções não são sentenças. Você tem o poder de questionar, de redirecionar, de reconstruir. E isso começa com uma prática que Curi chama de autodiálogo inteligente. O autodiálogo inteligente é o exercício de conversar consigo mesmo com lucidez, compaixão e estratégia. É dizer, eu estou com medo, mas isso não me define. É afirmar, eu errei, mas isso me ensina. É declarar, eu não sei como, mas eu vou tentar. Esse tipo de diálogo ativa áreas do cérebro ligadas à autorregulação, à tomada de decisão e à resiliência. E quanto mais você pratica, mais natural ele se torna. Mas atenção, isso não é mágica, é treino. E como todo treino, exige esforço, consistência e paciência. Você vai falhar, vai esquecer, vai se sabotar. Mas cada vez que retomar o controle, estará fortalecendo sua musculatura emocional. E essa musculatura é o que te torna imparável. Outro ponto crucial que Curi aborda é a importância de proteger sua mente dos ladrões de energia. Pessoas tóxicas, ambientes negativos, excesso de informação inútil, tudo isso consome sua capacidade de foco, criatividade e clareza. Ser imparável também significa ser seletivo. Escolher com quem você anda, o que você consome, onde você investe seu tempo, porque sua mente é seu maior ativo e precisa ser blindada. E aqui entra uma das ideias mais poderosas. Você não precisa esperar estar pronto para agir. A ação precede a confiança. Você age mesmo com medo. Você começa mesmo sem garantias, e é no movimento que a mente se adapta. O cérebro aprende por repetição e experiência. Quanto mais você se expõe ao desafio, mais ele entende que você é capaz. E essa compreensão se transforma em crença. Não porque alguém te disse, mas porque você viveu. Curi também fala sobre o eu observador. É a parte da mente capaz de se distanciar do caos emocional e analisar com clareza. Desenvolver esse observador interno é como instalar um sistema de navegação na sua consciência. Ele te ajuda a identificar padrões, antecipar armadilhas mentais e tomar decisões mais inteligentes. E isso é essencial para quem quer ser imparável, porque o mundo não vai parar de te testar, mas você pode parar de reagir automaticamente. A construção da autoconfiança, segundo Curi, não depende de elogios externos. Ela nasce da coerência interna. Quando você age de acordo com seus valores, quando honra seus compromissos consigo mesmo, quando se respeita mesmo em silêncio, você constrói uma base sólida, e essa base te sustenta nos dias difíceis, nos dias em que ninguém acredita, nos dias em que tudo parece desmoronar. Ser imparável é, acima de tudo, ser fiel a si mesmo. É não negociar seus sonhos por conveniência, é não abandonar sua essência por aceitação, é não silenciar sua voz por medo. E isso exige coragem, mas não uma coragem heróica, uma coragem cotidiana. A coragem de levantar da cama, de dizer não, de pedir ajuda, de tentar de novo. E se você chegou até aqui, já está em movimento. Já está rompendo com a passividade, já está ativando sua força interna. E essa força não depende de circunstâncias, ela depende de escolha, escolha de acreditar, escolha de agir, escolha de continuar. Ser imparável não é um estado de espírito, é uma construção estratégica. E essa construção exige que você compreenda, com profundidade, como sua mente opera em momentos de pressão, dúvida e conflito. Augusto Curi
nos alerta para um ponto negligenciado por muitos. O excesso de estímulos externos está destruindo a capacidade de pensar, refletir e tomar decisões conscientes. Vivemos em uma era de hiperconectividade, mas emocionalmente desconectados de nós mesmos. Vamos direto ao ponto. Você não pode se tornar imparável se estiver mentalmente sobrecarregado. O excesso de informações, notificações, comparações e cobranças cria um ambiente interno caótico. E nesse caos, a mente perde sua capacidade de foco, de criatividade e de resiliência. Curi chama isso de síndrome do pensamento acelerado. Uma condição moderna que afeta milhões de pessoas e que mina silenciosamente a saúde emocional. Essa síndrome é caracterizada por excesso de pensamentos, dificuldade de concentração, ansiedade antecipatória e fadiga mental. E o mais perigoso, ela é normalizada. As pessoas acham que viver cansado, estressado e distraído é parte da vida adulta, mas não é. É um sinal de que a mente está em colapso. E uma mente em colapso não constrói nada duradouro. Ela apenas sobrevive. Por isso, ser imparável exige desacelerar. Não no sentido de parar, mas de organizar, de criar espaços de silêncio, de reflexão, de reconexão. A mente precisa de pausas para processar, integrar e criar. E essas pausas não são luxo, são necessidade. Sem elas, você se torna reativo, impulsivo, vulnerável. E isso te afasta da sua potência. Curi propõe práticas simples, mas revolucionárias para combater essa aceleração. Uma delas é o diálogo contemplativo. Trata-se de reservar momentos do dia para conversar consigo mesmo de forma profunda, sem pressa, sem julgamento. É perguntar: o que estou sentindo? Por que estou agindo assim? O que realmente importa agora? Essas perguntas ativam o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio, pela empatia e pela tomada de decisões conscientes. E quanto mais você ativa essa área, mais lúcido se torna. Outro ponto essencial é a construção de rotinas emocionais. Assim como temos rotinas físicas, como escovar os dentes, tomar banho, comer, precisamos de rotinas para cuidar da mente. Meditação, escrita reflexiva, leitura significativa, caminhadas conscientes. Essas práticas não são modismos, são ferramentas de gestão mental. E quem não as utiliza está deixando sua mente à deriva. Ser imparável também exige lidar com a dor de forma inteligente. A dor emocional é inevitável. Rejeições, perdas, frustrações. Tudo isso faz parte da jornada. Mas o que diferencia os que avançam dos que paralisam é a forma como lidam com essa dor. Curi ensina que a dor precisa ser acolhida, compreendida e ressignificada. Não ignorada, não reprimida. Porque o que você não cura, você repete. E repetir padrões dolorosos é o oposto de evolução. A ressignificação da dor começa com a mudança de perspectiva. Em vez de perguntar: por que isso aconteceu comigo? Pergunte: o que isso está tentando me ensinar? Essa simples mudança ativa uma nova rota neural. Você sai do papel de vítima e entra no papel de aprendiz. E esse papel te dá poder. Poder para transformar o sofrimento em sabedoria, a queda em impulso, a ferida em força. Curi também fala sobre o eu como terapeuta de si mesmo. Essa ideia é libertadora. Ela mostra que você não precisa depender exclusivamente de ajuda externa para se curar. Você pode e deve desenvolver ferramentas internas de autocuidado, autocompreensão e autorregulação. Isso não exclui o valor da terapia profissional, mas amplia sua autonomia emocional. E a autonomia é um dos pilares da liberdade. A construção dessa autonomia passa por 3 etapas: observação, compreensão e ação. Primeiro, você observa seus padrões. Depois, compreende suas origens. E, por fim, age para transformá-los.
Esse ciclo é contínuo. E quanto mais você o pratica, mais forte se torna, mais consciente, mais livre. Outro aspecto pouco discutido, mas fundamental, é o impacto da espiritualidade na construção da força interior. Curi não trata a espiritualidade como religião, mas como conexão com algo maior. Essa conexão pode ser com Deus, com o universo, com a natureza. O importante é que ela te lembre que você não está sozinho, que existe uma inteligência superior guiando o processo. E essa lembrança traz paz, traz sentido, traz coragem. A espiritualidade oferece uma perspectiva ampliada da vida. Ela te ajuda a entender que os desafios não são punições, mas convites ao crescimento, que os ciclos difíceis não são finais, mas transições, e que a dor não é o fim, é o início de uma nova versão de você. Uma versão mais sábia, mais forte, mais verdadeira. Ser imparável, portanto, é um estado de alinhamento, alinhamento entre mente, emoção, corpo e espírito. Quando esses 4 pilares estão em harmonia, você se torna uma força da natureza. Não porque não sente medo, mas porque não se deixa dominar por ele. Não porque não erra, mas porque aprende com cada erro. Não porque tem todas as respostas, mas porque está disposto a fazer as perguntas certas. Chegamos ao momento mais decisivo: transformar tudo o que foi compreendido em ação concreta. Porque conhecimento sem prática é apenas informação. E informação não muda vidas. Atitude muda. Augusto Curi nos ensina que o maior erro da humanidade não é falhar, mas viver sem propósito. E viver sem propósito é como navegar sem bússola. Você se move, mas não chega. Ser imparável é ter direção. É saber por que você levanta da cama, por que enfrenta os desafios, por que escolhe continuar mesmo quando tudo parece desmoronar. E essa direção não vem de fora, ela nasce dentro. Ela nasce quando você se obriga a acreditar em si mesmo, não como um ato de vaidade, mas como um compromisso com sua própria existência. Vamos direto ao ponto. Você precisa definir o que te move. Qual é o seu propósito? O que você quer construir? Que legado deseja deixar? Essas perguntas não são filosóficas, são práticas, porque sem clareza de propósito, você se torna vulnerável à distração, à comparação, à paralisia. E o mundo está cheio de distrações, cheio de vozes que tentam te convencer de que você não é suficiente, de que é tarde demais, de que não vale a pena. Mas aqui está a verdade. Você é suficiente. Você está no tempo certo. E vale muito a pena, porque sua história importa, sua dor importa, sua superação importa. E quando você entende isso, começa a viver com intensidade, começa a fazer escolhas alinhadas com seus valores. Começa a dizer não ao que te enfraquece e sim ao que te fortalece. Augusto Curi fala sobre o eu como líder de si mesmo. Essa ideia é transformadora. Ela mostra que você não precisa esperar por alguém que te salve, que te valide, que te guie. Você pode e deve assumir a liderança da sua própria vida. E liderar não é controlar tudo. É saber onde você quer chegar e ajustar a rota com sabedoria. É cair e levantar com dignidade. É errar e aprender com humildade. Essa liderança exige 3 pilares: disciplina emocional, visão estratégica e coragem existencial. A disciplina emocional é a capacidade de manter o foco mesmo em meio ao caos. A visão estratégica é saber priorizar o que realmente importa. E a coragem existencial é viver com autenticidade, mesmo que isso incomode os outros. Esses 3 pilares sustentam qualquer pessoa que deseja ser imparável. Mas atenção, ser imparável não significa ser invulnerável. Você vai sentir medo, vai duvidar, vai falhar, e tudo bem. O que importa é o que você faz com isso. Você pode usar o medo como combustível, a dúvida como reflexão, a falha como aprendizado, porque tudo pode ser transformado se você estiver disposto a olhar com consciência. E aqui entra um ponto essencial.
Você precisa se cercar de ambientes que te nutram, pessoas que te elevem, conteúdos que te inspirem, hábitos que te fortaleçam. Porque ninguém cresce sozinho. A mente precisa de estímulos positivos para florescer. Precisa de referências saudáveis, de exemplos reais, de conexões verdadeiras. E isso é sua responsabilidade. Você escolhe o que consome, você escolhe com quem anda, você escolhe o que alimenta sua alma. Cury também nos alerta para o perigo da autossabotagem silenciosa, aquela que não grita, mas sussurra, que diz, deixa para depois, não é o momento, você não está pronto. Essa voz é traiçoeira, porque ela parece racional, mas é medo disfarçado, e o medo, quando não enfrentado, vira rotina, vira padrão, vira prisão. Por isso você precisa agir, mesmo com medo, mesmo sem garantias, mesmo sem apoio, porque a ação é o antídoto da dúvida. Quando você age, você prova para si mesmo que é capaz. E essa prova é mais poderosa do que qualquer elogio externo. Ela constrói confiança real, confiança baseada em experiência, em superação, em verdade. E essa verdade é simples. Você é capaz de muito mais do que imagina. Você tem talentos que ainda não descobriu. Tem forças que ainda não usou. Tem ideias que ainda não expressou. E tudo isso está esperando por uma única coisa, sua decisão de começar, de se mover, de se comprometer. Comprometa-se com sua evolução, com sua saúde emocional, com sua liberdade mental, porque ninguém pode viver sua vida por você, ninguém pode sentir por você, ninguém pode realizar por você. E isso é libertador, porque te dá poder, poder de escolher, poder de mudar, poder de criar. E se você quer um ponto de partida, aqui está. Escreva hoje uma carta para si mesmo, uma carta de compromisso. Diga o que você quer mudar, o que você vai abandonar, o que você vai construir. E leia essa carta todos os dias, porque a repetição cria convicção, e convicção cria realidade. Você não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro. Não precisa saber tudo, precisa estar disposto a aprender. Não precisa agradar todos, precisa se respeitar. E quando você vive assim, você se torna imparável. Não porque o mundo te reconhece, mas porque você se reconhece. E se esse conteúdo tocou algo dentro de você, compartilhe. Escreva nos comentários, eu sou imparável. Inspire outras pessoas. E não esqueça de se inscrever no canal Psicologia Libre, porque aqui você aprende a ser protagonista da sua própria mente. Se esse vídeo despertou algo dentro de você, comente abaixo a palavra decisão, porque tudo começa quando você escolhe acreditar em si mesmo. Inscreva-se no canal Pensado Positivo e continue essa jornada de transformação com a gente. Seu futuro começa agora.